As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h05. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2013. Hoje é Dia Nacional do Vôlei, Dia Nacional do Progresso e Dia do Mestiço. Eu não gostei muito desse dia, mas enfim, tem o Dia do Mestiço. Parece preconceito, né? Não sei, não gostei. Vamos lá, vamos começar as manchetes do dia? Manchetes do dia. E hoje eu começo pelo esporte. Ciro Júnior. No jogo mais difícil da Copa das Confederações, o Brasil bate o Uruguai e espera a Espanha ou Itália para a grande final nesse domingo no Maracanã. E de Ciro Júnior agora vamos a Rogério Ataíde. Queremos hospitais padrão FIFA. Ou então Dilma me chama de Copa. Investe em mim. Assinado Educação. E de Rogério Ataíde agora vamos a Brasília com as informações de Alexandra Fiori. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo, considerado de maior gravidade. A ideia é alterar o Código Penal para aumentar a punição. O texto determina que a corrupção ativa passa a ter pena de 4 a 12 anos de reclusão, além de multa. A pena ainda é muito leve. No entanto, vira crime hediondo a corrupção, ou seja, chega de pagamento de fiança para sair da cadeia. 3h07 agora em Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema: o grito da multidão os amedronta. Me aguardem. Pode deixar que nós o aguardamos, Ciro Novaes. E agora vamos a Campo Largo, Glauco Silveira. Má conservação de rodovia pode ter causado acidente na região de Campo Largo. Como assim má conservação de rodovia? As rodovias não são pedagiadas, pelo menos a 277, e as demais não deveriam ser conservadas com o dinheiro público pago através do imposto da gasolina, do IPVA? Não deveriam estar mal conservadas, não é mesmo? 3h07, estas e outras informações você acompanha só aqui, a partir de agora no Vida News. Vida News. Tempo e temperatura. No Paraná, quinta-feira ainda começa com tempo nublado e algumas chuvas isoladas, principalmente no leste do estado. Mas a tendência é que no decorrer do dia, essa nebulosidade diminua e o sol apareça, principalmente entre o oeste, o centro e o sul do estado do Paraná. Já na faixa leste e no nordeste paranaense, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e à noite ainda há condição para algumas pancadas fracas e bem isoladas de chuva. Os ventos de quadrante sul, juntamente com a nebulosidade, não deixam a temperatura subir muito e por isso a tarde fica com sensação térmica amena no estado do Paraná. As máximas não passam dos 23 graus na maioria dos municípios. Em Curitiba, a tarde com sensação térmica baixa. Em Curitiba, a tarde da quinta-feira vai ser de sensação térmica baixa e máxima em torno dos 17 graus. Para a sexta-feira, a previsão é que o dia até comece com tempo firme e sol entre nuvens na maioria dos municípios do estado do Paraná. Porém, a partir da tarde, novas áreas de instabilidade se formam entre o Paraguai e a Argentina e avançam em direção ao estado do Paraná, trazendo pancadas de chuvas e até mesmo alguns temporais isolados. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Tatiane Martins. Vida News. Trânsito. 2 carros bateram agora há pouco na rua José Palu, no Novo Mundo, no cruzamento com a rua João Stenzovski. Tem um ferido no local, portanto, bastante cuidado, você que está passando nas proximidades do Novo Mundo em Curitiba. Tem um acidente com 2 carros na José Palu com a João Stenzovski. Neste momento, 3h09. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa em Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão agora todos abertos
para pousos e decolagens e operam visualmente. Em Foz do Iguaçu, segundo a Infraero, pela manhã, o terminal ficou fechado por conta das condições meteorológicas. Entre os 14 voos programados até as 3 horas da tarde, 4 atrasaram mais de 30 minutos. Portanto, atraso também no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. 3 horas 10 minutos, 3h10. Vida News. Ouvinte Vida. E antes de fazer a pergunta do dia, eu quero dar oi para vocês. Oi, Ciro Júnior, boa tarde. Olá, Luciana, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e com você, como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Tranquilinho? Muito bem. Hoje você fez a barba? Porque o Léo tá colocando aqui a Twistcast. Fez a barba, pode aparecer? Eu fiz ontem, mas tá tranquilo. Eu não tenho uma barba bonita que nem a do Léo ali, né? Por isso o Léo tá deixando a barba crescer. Boa tarde, Léo. Tudo bom, Lu? Tudo, e você? Tudo, mas você sabe por que eu faço isso ou não? Não. É que chega uma época que eu faço tanto a barba na semana que não dura nem 1-2 dias. Eu dou um tempo pra ela demora um pouco mais daí, entendeu? É pra verdade? Crescer de volta. É uma coisa... Pelo menos uma técnica que com você pelo menos dá certo. Isso, que assim, fazer barba todo dia cansa. Não sei a do Ciro se cresce bastante. Enche o saco. Todo dia cansa. É uma das coisas boas de ser mulher, né? Não ter que fazer a barba, eu acho. É verdade, mas seria estranho, né? Uma mulher toda a mulher bonita, barbada. Bonita, toda delicada, cheia de barba. Ia ficar horrível. Deus sabe o que faz, né, Lu? Com certeza, com certeza. 3 horas 11 minutos e hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News. Um estudo demonstra que o Brasil está longe de conseguir alfabetizar realmente as crianças de até 8 anos. Na sua opinião, ouvinte Vida, por que isto acontece? No que o país precisa realmente mudar? Você participa com a gente no telefone 3029-9290, no Torpedinho, anote aí o torpedo, é o 9233-9290, ou então nas redes sociais, Facebook e Twitter estão à sua disposição. Nós temos a página do Vida News na internet, é Vida News 92,9 FM, você curte e participa com a gente, e hoje também você pode participar através do Twistcast. Participa lá, aciona e vai compartilhando para que as pessoas também entrem com a gente, Léo. O endereço tweetcasting.tv/Vida FM Curitiba ou nos nossos Facebooks e Twitters que a gente já começa a compartilhar também já a partir de agora, com certeza. Já estamos indo lá compartilhar. Léo, antes me responda a pergunta do dia. O que está acontecendo com o Brasil? Por que o Brasil está longe de conseguir alfabetizar realmente crianças de até 8 anos? Falta estrutura, né, Lu? Principalmente nos interiores do Brasil. Acho que esse número vem de uma grande carga nos interiores. A gente não tem o suporte necessário para as crianças. Acho que desde o começo, né? As creches, principalmente nas cidades grandes também, deixam muito a desejar. E a gente sabe que é muito importante essa educação desde o comecinho para que a pessoa consiga raciocinar e evoluir desde que é bebê, desde que é pequeno, ser estimulado e ser incentivado. Então acho que falta muita estrutura educacional no país, da creche até a parte aí onde você aprende a ler e escrever e para frente pior ainda, né? Mais complicado ainda para as outras escolas de nível mais superiores, as faculdades. Acho que tá muito sucateado o nosso sistema de ensino, então acho que falta investimento nessa base. A gente vê professoras no Nordeste do Brasil dando aula na sala de casa. A gente vê alunos tendo aula em escolas onde a sala de aula chove dentro, onde o chão é de terra batida. Então isso é muito triste, isso é prejudicial. Não tem merenda escolar porque roubaram a verba da merenda, entre outras coisas. Então acho que é por isso que esses números refletem. E você, Ciro Júnior? Olha, Luciano, eu vejo em dois esquemas diferentes. Primeiro é que agora com essa nova lei, ninguém mais reprova. As crianças não precisam mais se esforçar para aprender. Eu lembro que é péssimo, com certeza. Exatamente. Eu aprendi a ler, escrever e bem até no pré do Colégio Estadual Júlia Vanderlei. Era um colégio estadual público. O que mudou de 30 anos para cá? Por que antes os colégios estaduais, o Júlia Vanderlei, o Colégio Estadual Rio Branco, todos os outros de Curitiba, região e interior, o no Brasil inteiro... Educacional do Paraná. Exatamente. Antes tinham os esforços, o professor podia cobrar dos alunos e os alunos tinham que fazer, senão reprovavam. Meu irmão reprovou na primeira série. Hoje não existe mais isso. Hoje a criança sai da primeira para a segunda, para a terceira série, até 8 anos você comentou, né? Isso. Sem saber ler e estudar, sem saber ler e escrever. Por causa dessa lei, porque para eles aparecer nos Estados Unidos, no exterior, que todo mundo aqui está sendo alfabetizado, o que é uma lorota, infelizmente. Esse ponto atrapalhou muito a nossa educação. Outro ponto também, que daí eu já vou na seara do Léo, os professores não têm mais motivação de dar aula, não tem salário, não tem estrutura, não tem escolas boas. E infelizmente nossas escolas de 30 anos para cá, em vez de melhorar, pioraram muito.
Isso precisa mudar, né? Se enquanto tiver dessa forma, com certeza nós teremos problemas no Brasil. Nós continuaremos tendo uma educação muito ruim, muito além, ou seja, menor, não além, muito menor do que aquilo, aquém, exatamente, muito menor do que aquilo que a gente gostaria que fosse. Bom, você também pode participar e dar a sua opinião, 3029-9290 é o telefone da sua participação, e o torpedinho, anote, você que ainda não anotou, mudou, é o 9233-9290, e as redes sociais também estão à sua disposição. Quero mandar um abraço já para o Thiago Faria e para a Silvia Lucina, que mandaram um torpedinho aqui dizendo que estão ouvindo a Rádio Vida. 3h15. Giro de reportagem. E vamos começar de novo em Brasília. Olha só, o Senado aprovou um projeto que torna a corrupção crime hediondo. De lá, quem traz os detalhes, Alexandra Fiore. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo, considerado de maior gravidade. A ideia é alterar o Código Penal para aumentar a punição. O texto determina que a corrupção ativa passa a ter pena de 4 a 12 anos de reclusão, além de multa. Atualmente, a reclusão é de 2 a 12 anos. A mesma punição passa a valer para a corrupção passiva, quando o funcionário público recebe vantagem indevida em razão da função que ocupa. A proposta também inclui, entre crimes hediondos, a prática da concussão, ato de exigir benefício em função do cargo ocupado, e segue agora para a Câmara. O projeto foi apresentado há 2 anos e estava parado na Comissão de Constituição e Justiça. Se alterada pelos deputados, voltará para o Senado antes de ser sancionada pela Presidente da República. O texto foi votado um dia após o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciar uma agenda positiva para atender às reivindicações surgidas nos protestos de rua por todo o país. A ideia é votar todos os projetos da agenda em 15 dias. Ainda nesta quarta-feira, foi criada na Câmara uma comissão especial que vai analisar a PEC, que estabelece ficha limpa para funcionários públicos. E segundo o presidente da Câmara, deputado Eduardo Alves, a ideia é analisar ainda em julho o voto secreto para a cassação de mandato. Nós queremos, se possível, até o início do recesso de julho, podemos levar ao plenário a proposta do voto aberto para a cassação de mandato. E o Senado vota nesta quinta-feira o requerimento de urgência para o projeto Passe Livre, que prevê transporte de graça para estudantes. E o governo deve enviar ao Congresso, até terça-feira da próxima semana, pedido de plebiscito da reforma política. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Vida News. E é importantíssimo esse projeto que o Senado acaba de aprovar, claro, por causa da pressão popular, porque nenhum político mais vai poder sair da prisão pagando uma fiancinha se ele for pego por conta de corrupção. Ou seja, vai ter que pagar pena sim, como qualquer outra pessoa tem que pagar. Só que a pena ainda é muito pequena, né, Léo? 12 anos o máximo. Miúda. É pequeníssima pro tipo, pra gravidade do que é um crime de corrupção. Aí entra a reforma do Código Penal, que eu tanto falo aqui, né? E que precisa também. As mais urgentes, a gente sempre diz aqui, a política e a tributária, mas com certeza o Código Penal precisa urgente também que seja revisado. Ou seja, no Brasil, os políticos não estavam fazendo lá em Brasília praticamente nada, né? Porque tudo é urgente. É verdade. E vamos voltar a Brasília. A pauta de reivindicações da população lá em Brasília foi entregue ontem ao presidente da Câmara. De lá traz as informações Jéssica Gonçalves. Cerca de 4.500 pessoas participaram da manifestação em frente ao Congresso Nacional nesta quarta-feira. 4.000 policiais militares participaram do esquema de segurança e fizeram um cordão de isolamento que começava na Via N1, em frente ao Palácio do Planalto, passava pelo Congresso Nacional e seguia até o final do Itamaraty. Por volta das 7 horas da noite, um grupo de cerca de 1.000 manifestantes seguiu em direção ao Estádio Nacional Mané Garrincha. A Polícia Militar fez um cordão de isolamento na entrada principal do estádio. Os manifestantes fizeram uma tentativa de abraçar o Mané Garrincha. Logo depois, eles decidiram voltar para o Congresso Nacional e se unir aos manifestantes que permaneceram no local. Um policial militar que estava de moto e auxiliava na segurança foi atropelado por um carro em frente ao setor hoteleiro norte. Ele foi atendido no local e teve apenas ferimentos leves. Por volta das 7h30 da noite, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, recebeu uma pauta de reivindicações colhidas nas manifestações populares que vêm ocorrendo em todo o país.
Entregue por cerca de 30 representantes de vários movimentos da sociedade civil, a pauta possuía 10 itens, entre os quais o arquivamento imediato de projeto que tipifica como atos terroristas as manifestações durante as Copas das Confederações e do Mundo e o fim do voto secreto de parlamentares. Um grupo de 15 manifestantes foi recebido também pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O grupo foi recebido no gabinete do senador, mas a reunião não avançou. Eles ficaram de voltar posteriormente com uma pauta formulada. Segundo os manifestantes, as pautas são diferentes para as duas casas legislativas. Reportagem Jéssica Gonçalves. Vida News. E o atendimento dessas reivindicações só acontece a partir do momento em que a população continuar mobilizada. E pelo menos em Brasília continua com toda a certeza. A gente vai ter aqui na cidade de Curitiba uma mobilização no dia 1º, outra no dia 29, e também o Conselho de Segurança do bairro Água Verde está organizando um manifesto para o próximo domingo. O objetivo desse manifesto vai ser pedir mais policiamento na região, além de conscientizar a população sobre maneiras de como se prevenir contra a violência. Há entre 2 e 3 surtos de veículos por dia lá no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. A caminhada está marcada para as 9 horas da manhã e tem saída da Praça Sagrado Coração de Jesus em frente ao cemitério Água Verde. Os manifestantes vão receber camisetas dos organizadores, seguir até a Praça Afonso Botelho e terminar na Praça do Japão. No local haverá também atividades de lazer infantis, serviços de saúde para os participantes e o ato promete ser pacífico. É positivo isso, Lu, mas agora vamos falar aqui um português bem claro, né? O português que as nossas crianças não aprendem na escola, no ensino primário. Tem muita gente que reclama da violência, mas também dá uma sopa danada, né? Tem gente que para o carro com a chave na ignição, tem gente que gosta de andar com o vidro aberto 11 da noite e parar no sinaleiro, não olha para os lados, e tem tantas outras atitudes que a gente pode tomar que evite uma tragédia que ninguém tá nem aí. Ao entrar e sair de casa você tem que prestar atenção, ninguém presta atenção, gosta de parar o carro na frente de casa de qualquer jeito, abrir o portão de qualquer jeito, né? Tem mulher que deixa a bolsa no carro do lado do passageiro, aberta. A bolsa ali. Aí quebra o vidro, né? O smartphone dentro. E eu fico de cara, quando eu passo de carro, tô andando com o pedestre ali, uma bolsa do lado. Mas eu vou confessar uma coisa, assim que eu vim de Pontal do Paraná, porque em Pontal a gente faz isso. A gente deixa o carro aberto, é incrível, mas nada todo acontece. Todo mundo se conhece, né? Mas assim que eu vim de Pontal, eu fiz muito disso. E as pessoas me diziam, Luciana, você tá em Curitiba, e é verdade. Aqui, infelizmente, acontecem muitos casos de sequestro relâmpago, de assaltos, de pequenos furtos. A simples estacionada que você dá numa esquina e deixa um casaco, por exemplo, já é um precedente para o cara arrebentar o teu vidro e entrar no teu carro. Eu sempre dou a seguinte dica, Lu. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado às vezes você gastar aí R$10, R$12 de estacionamento, mas se você tem a oportunidade de parar dentro de um estacionamento que é bem mais seguro, você não está completamente coberto ali e protegido de que aconteça algum ato violento. Mas é bem mais seguro você parar dentro do estacionamento, principalmente para vocês mulheres. É bem mais fácil parar no estacionamento, gastar 5, 6, 7, R$10 que seja, entrar e sair tranquilo. É a grande dica que eu dou para todo mundo. Neste momento, 3h22. E ainda em Brasília, um deputado resolveu colher assinaturas para votar com urgência a reforma política. Vamos ouvir o que diz Yuri Hudson. O debate em torno da reforma política está em alta na capital federal. A presidente Dilma Rousseff voltou atrás da ideia de uma constituinte para tratar do assunto. Agora o Congresso resolveu dedicar maior atenção ao tema. O deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é o relator de uma proposta de reforma política. No entanto, há 2 meses o projeto fracassou devido a um boicote do próprio governo. Agora, Fontana começou a colher assinaturas para levar o projeto diretamente ao plenário. Ele defende a necessidade de discutir a reforma política o quanto antes. Por isso que quanto antes nós chegarmos no plenário da Câmara, antes nós vamos ter uma votação que evidentemente vai gerar um conjunto de disputas, mas tudo que o Brasil precisa é de começar esta votação da reforma política. Se o deputado A ou o deputado B tem ideias diferentes, ele tem que expressar no plenário. Nesta semana, o parlamentar recebeu uma nova proposta de reforma política feita pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O projeto das entidades tem diferenças do que é relatado por Fontana.
Porém, o petista afirmou que o essencial agora é agir em todas as frentes para conseguir mudar o sistema político atual. O relatório que eu havia apresentado, ele trata de um conjunto de temas que estão nesta proposta aqui, os movimentos sociais. Então nós podemos e devemos fazer sim a junção das propostas e mais do que isso. Temos que abrir a votação no plenário, como eu colocava, porque nós devemos trabalhar para votar esta reforma até o dia 7 de outubro, para que ela possa valer na próxima eleição. Para a proposta de reforma política ser levada à apreciação no plenário da Casa como um requerimento de urgência, o relator precisa ter o apoio de outros 257 deputados. Em paralelo, a OAB e o MCCE colhem assinaturas para levar a reforma política criada pelas entidades como projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. Ontem já falamos aqui sobre a necessidade urgente da aprovação da reforma política no nosso Brasil. E você que mora em Curitiba, a Sanepar informa que uma obra aqui em Curitiba pode afetar o abastecimento nos bairros Rebouça e Prado Velho amanhã. Os serviços vão começar às 8h30 da manhã. A normalização do sistema está prevista apenas para o final da tarde. Na segunda-feira, uma obra também em Curitiba pode afetar o abastecimento nos bairros Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, São Brás e Santo Inácio. Os serviços vão começar às 8 horas da manhã e a normalização do sistema está prevista apenas para o dia depois, para terça-feira, no início da manhã. 3h26. Ainda em Brasília, vamos falar agora sobre o nosso tema de hoje. Um estudo mostra que o Brasil está longe de alfabetizar as crianças de até 8 anos. Detalhes com Eduardo Santana. O movimento Todos pela Educação divulgou nesta semana o resultado da segunda edição da Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização, a prova ABC. O exame, aplicado em parceria com o Ministério da Educação, mostrou que o Brasil está longe de atingir a meta de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. Os dados mostram que apenas 44% dos alunos do ensino fundamental têm o domínio básico da leitura. Esse número cai quando o assunto é matemática e leitura, 33% e 30%, respectivamente. Para a agente de projetos do Todos pela Educação, Andréia Bergamaschi, os números mostram que há uma deficiência na formação dos professores de alfabetização. A questão da formação do professor alfabetizador é muito importante. O professor alfabetizador é um professor que ele tem que estar preparado para trabalhar com a criança pequena, né? E a alfabetização, quer dizer, ser encarada como um processo que envolve a leitura, a escrita e também a matemática. Outro ponto da avaliação que chamou a atenção é a desigualdade educacional entre os estados e regiões. Enquanto em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, mais de 48% das crianças atingem as metas estipuladas para a matemática, no Amazonas e Maranhão, esse índice não chega a 10%. Segundo Andréia Bergamaschi, essa disparidade cria um desafio ainda maior para os gestores públicos. Agência Rádio Web, de Brasília, Eduardo Santana. Vida News. E é exatamente aquilo que o Ciro estava comentando, que diz esse estudo, ou seja, por conta até da falta de reprovação, da falta de compromisso mesmo da educação com a criança, as crianças acabam não sendo alfabetizadas, saindo do primeiro, do segundo ano sem saber ao menos ler. Eu tenho aqui várias participações, você também pode dar sua opinião, é a nossa pergunta do dia hoje. Um estudo demonstra que o Brasil está longe de conseguir alfabetizar realmente crianças de até 8 anos. Na sua opinião, por que isso acontece? No que o país realmente precisa mudar? A Sandra Cabral diz o seguinte: precisa ser repensada a forma da educação. A partir do momento em que a qualidade for mais importante, as coisas melhorarão, visto que atualmente as escolas, o governo querem números devido ao IDEB. E enquanto isso, vão aprovando desenfreadamente alunos que não têm as mínimas condições. Capacitar os professores do ensino básico é de suma importância. Mas na prática isso acontece? Pergunta ela. São ofertadas oficinas para esses profissionais? Estamos na era digital e nas escolas apenas lousa e giz, pois também precisam ser mais presentes na educação escolar, sim, de seus filhos. É o renascer da Fênix, de Sandra Cabral. O Daniel Tornese, participando com a gente, diz o seguinte: precisa qualificar melhor os professores da educação básica, para eles poderem educar melhor nossas crianças, é a opinião do Daniel.
O Fernando Gonçalves da Silva, nosso amigo lá de Pontal do Paraná, um abraço para você, Fernando. Ele diz o seguinte: eu concordo com o Daniel Tornese, precisa realmente qualificar melhor os professores da educação básica para que eles possam educar melhor as nossas crianças. É a opinião também do Fernando Gonçalves. O Gilson Duarte diz que está acompanhando ao vivo aqui pelo Twitter e diz o seguinte: eu imaginava você diferente, Luciana Pombo. Gilson, eu espero que você não me imaginasse assim, mais bonita, né? Porque senão você teve uma baita decepção quando você abriu aí. Impossível imaginar isso. Você sabe que a minha tia, a Dani, ela tá sempre ouvindo a rádio, né? Diga. E daí ela falou: olha, eu tava vendo as tuas fotos, quem que é aquela moça baixinha, pequenininha? Eu falei: aquela é a Luciana. Eu pensava que a Luciana tinha 1,90m com a voz que ela tem. É assim, gente. 1,90m, já me disseram que imaginava uma mulher alta, loira. Eu falei: não, eu sou morena e baixinha, tá? Mas também, se quiser, loira, qualquer farmácia ajuda, né? Ah, não. Tá bom assim, eu tô contente. Vamos lá. E vamos agora a Brasília. Na verdade, Curitiba, mas as informações são de Brasília. O Rogério Taíde é daqui, ele que traz os detalhes sobre os manifestantes lá em Brasília que querem hospitais no padrão FIFA. Aliás, não só lá em Brasília, não. Todos nós estamos nos manifestando pela mesma coisa, hospitais e escolas no padrão FIFA. Vamos lá, Rogério Taíde. Boa tarde, Luciana Pombo, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Na criatividade retórica que brota das grandes manifestações, torcedores que lutaram no Castelão de Fortaleza na vitória do Brasil lá atrás contra o México na quarta-feira, transformaram em cartazes uma inescapável percepção, a de que a Copa de 2014 consumirá dinheiro público demais para resultados de menos. Uma caminhada dos barracos da favela do Mata Galinha é um favelão à beira da avenida que dá acesso ao estádio até o encontro com sua espetacular fachada de metal aparente. É uma primeira pista da discrepância entre o Brasil de lá com o Brasil de cá. Some-se para incendiar a impressão de descontrole de prioridades do anúncio do Ministério do Esporte de que os custos que o torneio chegarão a 28 bilhões de reais, mas até que os 25 bilhões anotados nas planilhas mais recentes foram confirmados. Olha os gastos das contas de 2014, como mentiram na época, dizendo que o Brasil não iria gastar R$1 federal para os estádios. Mentira. A iniciativa privada vai entrar com 4,2 bilhões de reais, dinheiro público gasto para a Copa do Mundo, 21,3 bilhões de reais ou 83,5% do valor dos cofres públicos. O destino dos investimentos, Luciana Pombo. Luciana do céu, escuta essa. Mobilidade urbana, 8,5 bilhões. Estádios de futebol, 6,4 bilhões. Aeroportos, 3,2 bilhões. Segurança, 1,9 bilhão. Portos, 0,7 bilhão. Telecomunicações, 0,4 bilhões. Turismo, 0,2 bilhões. Investimentos do governo federal, incluindo financiamentos de bancos públicos e de governos estaduais e municipais. Fonte, para depois não vir perturbar o Rogério Taíde. Fonte, última matriz de responsabilidades da Copa divulgada em abril de 2013. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa que mais cresce de audiência no Paraná. Programa Vida News. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, um estudo demonstra que o Brasil está longe, bem longe, de conseguir alfabetizar realmente crianças de até 8 anos. Na sua opinião, por que isto acontece? No que o país precisa realmente mudar? William Ross, participando com a gente aqui na página do Vida News no Facebook, diz o seguinte: oi, Luciana Pombo. Oi, William.
Os professores estão desanimados não só com os salários, mas também com condições de trabalho. Não basta ter muita vontade de trabalhar e sem condições de fazer atividades para fazer com que os alunos gostem de ir à escola e não ir por pura obrigação. Sou a favor do ensino integral. Eu também luto pelo ensino integral, William. E ele manda abraços a todos aqui da equipe, inclusive você, Léo, e o Ciro, o William Ross. Abraço, William Ross está sempre acompanhando a gente aqui através da internet. E também, respondendo a pergunta do dia hoje, eu tenho aqui a participação, deixa eu ver aqui de quem eu esqueci, o Adir Chuvinski. Um abraço, Adir, e ele diz o seguinte: com o salário que ganham os professores, não teremos uma boa educação. Está na hora de realmente o país ter uma mudança radical, é o que diz o Adir Chuvinski. Pelo Torpedinho, aqui a Paula Borges diz o seguinte: acho que falta mais investimento e reciclagem dos profissionais de educação, é a opinião da Paula Borges. O Ricardo, da Cidade Industrial de Curitiba, diz que tem que prender os mensaleiros. A gente falou aqui da corrupção, que agora é crime hediondo, e para ele, os mensaleiros também deveriam ser presos. O único problema, Ricardo, é que não tem como fazer com que a lei seja retroativa, porque seria fantástico se isso realmente acontecesse. O Fábio, do Bairro Alto, diz: boa tarde, o próximo pleito tem que ser o voto não obrigatório e ficha limpa de verdade. É a opinião do Fábio, do Bairro Alto. E também participando com a gente, o Ricardo Rolim diz o seguinte: boa tarde, tem uma pergunta. Eu ouvi falar que o deputado que inventou a PEC 37 é evangélico. Vocês acham certo essa tal PEC que anula o poder de investigação do Ministério Público? Veja só, Ricardo, tanto não fomos a favor que nós lutamos aqui sim contra a PEC 37, mas ela já caiu. Não existe mais, acabou a PEC 37, ou seja, o Ministério Público vai sim continuar tendo o seu papel de investigação. Continue participando com a gente, o telefone é 3029-9290, o Torpedinho é o 9233-9290. Você pode participar também pelas redes sociais, Facebook e Twitter estão à sua disposição. E hoje nós estamos também com o Twistcast. Como é que você acessa? Você vai lá, coloca twistcast.tv/Vida FM Curitiba. E aí você participa também com a gente e vê o que acontece no nosso estúdio, nos bastidores. Neste momento, 3h36. Vida News. Crônicas. Sobre o pacto sugerido pelo Planalto, segue alguns comentários. Responsabilidade fiscal. Um governo que cria uma contabilidade heterodoxa, baseada em artifícios contábeis que são uma afronta a qualquer lógica, tem realmente credibilidade para propor esse pacto? Quem cria 39 ministérios para atender ao guichê de pagamentos, criando novos balcões para transações criminosas, é digno dessa proposição? Quem, usando o dinheiro arrecadado de impostos para perdoar dívidas de ditadores africanos e bancar viagens de lobby do co-presidente, tem força moral para falar em responsabilidade fiscal? Ou é mais um delírio de quem perdeu o juízo, a vergonha e o sentido de realidade? Na saúde, a importação de 6 mil médicos cubanos ou de brasileiros escolhidos mais pelos aspectos de adesão ideológica do que por formação educacional resolverá o problema? Os médicos importados irão trazer gases, ataduras, remédios e matérias de exame para os postos de saúde inexistentes? São formados em alguma especialidade que não necessita de uma estrutura mínima de atendimento? Poderão fazer diagnoses sem exames? Ou internações sem leitos? Serão especialistas, talvez, em leitos inexistentes? A mentira aqui, proposta nesse pacto, chega às raias do crime premeditado. A educação, nem quero falar muito. A promessa de 100% dos royalties do pré-sal, hoje reduzida a 75% pelo Congresso, significa uma gota de recursos frente ao que já existe. E mesmo assim, para daqui uns 15 anos,
Quanto aos transportes, eu só vou falar sobre o trem-bala. Qual o aspecto social desse delírio de grandeza? Ou seria a oportunidade de uma brutal corrupção? A corrupção tem nome, tem sobrenome e endereço. Não há necessidade de nenhum pacto, e sim cadeia. Ou então basta pararem de roubar. Para isso é preciso entendimento nacional, suprapartidário? Ou bastaria o Código Penal? O pacto inclui o perdão anterior? Seria essa justificativa para que os Gilbertinhos e mercadantes defendam a absolvição de quadrilhas já condenadas pelo Supremo Tribunal Federal? Esse pacto quer proteger Lula de possível condenação por desvios do erário público? Precisamos todos ficar atentos para não cairmos mais uma vez no conto dos vigaristas de plantão, pois desde Dilma, Renan, etc., o que existe de verdadeiro nas ruas e as intenções deles é que eles querem afastar para bem longe os gritos da multidão que os amedronta. Eu vou repetir. Eles querem afastar para bem longe os gritos da multidão que os amedronta. E, para tanto, são capazes de propor qualquer coisa. Mas nem tudo que está vindo deles nesse momento é bom para o país. Dessa gente, nem tudo que reluz é ouro. Que os brasileiros que se tornaram em boa medida incautos nos últimos 10 anos, permitindo todo tipo de desmandos no país, prestem atenção aos movimentos de cada um desses atores de quinta categoria que temos hoje à frente do país. Pois essa gente é capaz de tudo, até vender o seu totalitarismo como se democracia o fosse. Já para presidente vai o recado. O Maracanã lhe espera ansiosamente. Não se acanhe em levar consigo seu oráculo de palanque para dividir as vaias e os merecidos insultos destinados a quem desonra o povo que lhe elegeu. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Vida News volta. Vida News volta. Vida News volta. Valeu, William. Vida. Olha aí, Luciana Pombo, o que aconteceu? O que aconteceu? Engasgou, ó. Engasgou. Ó. Vida News volta. Mas volta já. Vamos lá. Vamos ter que ir pro intervalo no gogó mesmo, na goela. E já a gente volta então, certo? Ok, vamos lá. Muito bem, né? Muito bem. Já voltamos. Volta. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Trânsito. E vamos às informações do trânsito. Uma pessoa foi atropelada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nas proximidades da Rua Professor Portos Veloso, ali no Parolim. Muito cuidado você que está passando por esta região. 3h45. Giro de reportagem. E voltamos agora a Brasília. A CCJ aprovou o fim do voto secreto, mas apenas para a cassação de mandato. Vamos lá, Rita Cantanhede. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nas votações em plenário para a perda de mandato de deputados e senadores. De acordo com a PEC, o voto secreto fica abolido nas votações contra mandato por procedimento considerado incompatível com o decoro parlamentar e quando houver condenação criminal em sentença transitada em julgado, quando não cabe mais recurso.
O texto é do Senado e ainda precisa passar por uma comissão especial para depois ser votada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. O relator da proposta da CCJ, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a PEC como forma de garantir mais transparência. Segundo o parlamentar, o voto pertence ao eleitor, que tem o direito de saber como o representante vota. A Agência Rádio Web. De Brasília, Rita Cantanhede. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, sobre a educação no Brasil. Por que o Brasil está longe de conseguir alfabetizar realmente as crianças de até 8 anos? Na sua opinião, por que isso acontece, no que o Brasil precisa realmente mudar? Participe com a gente. Nosso telefone é o 3029-9290, o Torpedinho é o 9233-9290. E você pode participar também através das redes sociais, Facebook e Twitter, à sua disposição. A Fernanda Brito, lá de Pontal do Paraná, diz o seguinte: hoje em dia está bem complicado ser professor. O que antes era um sonho de infância, lamentavelmente virou pesadelo. Infelizmente, ela disse que isso acontece, é verdade, isso acontece em todo o Brasil. O Ronaldo Brognoli, ele mora também no interior do Paraná, em Guimarães Rosa, e acompanha a gente sempre também através da internet, e diz o seguinte: eu aprendi a ler com 7 anos, não precisa de muito, é só querer. É verdade, Ronaldo, só que as crianças muitas vezes querem, mas falta realmente aquilo que a gente estava dizendo. É qualidade de ensino e comprometimento, no sentido de poder realmente reprovar caso a criança não pudesse passar, não tivesse condições de passar, porque ainda não sabe ler. O ciclista ao vivo participando aqui no Twitter diz o seguinte: tudo começa com a estrutura para abrigar as crianças, principalmente no interior e em locais de difícil acesso de professores que sejam bem remunerados, para assim ter mais entusiasmo. A hora é agora de mudar e para melhor. Vamos aguardar o ano que vem para a educação. Chega de roubalheira. As crianças são o futuro do nosso país, é o que diz o ciclista ao vivo. Um abraço para você, ciclista, que sempre participa com a gente. E o William Ross diz aqui através do Twistcast: tínhamos que aproveitar a onda de manifestações para reivindicar também essas regalias todas que os políticos têm também pra gente. Que bom. E ele brinca dizendo que ele trabalha no aeroporto de Curitiba todos os dias, tem um dia só de folga, trabalha Natal, trabalha Ano Novo. Ele sim merecia um cargo público e cai na gargalhada. Não é bom? Pensa, Luciana. Deve ser, né? Os políticos gostam tanto disso. Carrão importado preto, segurança, verba de gabinete, auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio refeição, auxílio médico, todo tipo de auxílio, até auxílio para não fazer nada deve ter. mais ou menos isso. Também quero. Agora vamos voltar aqui às informações locais. 9 municípios do Paraná já decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Detalhes com Ciro Júnior. 9 municípios paranaenses decretaram situação de emergência por causa dos estragos causados pelas chuvas nesses últimos dias. Santa Teresa do Oeste, Irati, Sulina, Teixeira Soares, São João, Itapejara do Oeste, Bituruna, Imbituva e Reserva foram os municípios mais prejudicados. Em Santa Teresa do Oeste, por exemplo, 3 pontes que fazem a ligação com outros municípios cederam. Há também várias estradas destruídas pelas chuvas. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E a situação ainda é complicada. Hoje eu estava vendo o Cimepar, até segunda-feira ainda tem chuva aqui na cidade de Curitiba, segundo o Cimepar. Ou seja, vai continuar complicando a nossa situação aqui no estado. Como diria o meu pai, vai cascar água ainda. Vai cascar água, sim. A chuva deu uma trégua, mas lá no Porto de Paranaguá, no litoral do estado, continua com fila de navios esperando para atracar no terminal. Pelo menos 86 navios graneleiros estão ao Lago da Bahia, além de outras 25 embarcações com fertilizantes e também 3 com containers. Desde o último domingo, quando a chuva aumentou, o Porto de Paranaguá está operando parcialmente, já que as cargas não podem ser despachadas nos navios com umidade. Ou seja, fila, mas não de caminhões, dessa vez em Paranaguá, de navios. E será que tem alguma saída técnica que possa ajudar isso? A construção de algum sei lá, um ponto coberto, alguma situação assim que o governo pudesse fazer para ajudar? Olha, por enquanto não houve nenhum estudo com relação a isso. Eu acho bem difícil fazer uma plataforma coberta. Para cobrir um navio é complicado. É complicadíssimo. Muito caro. Então, infelizmente, nesses casos de chuvas,
Complica mesmo. Mas o que vai desafogar o Porto de Paranaguá vai ser o Porto de Pontal do Paraná, né? Que está construindo, vai dividir um pouquinho, vai navios para Paranaguá e navios para Porto. Pelo menos os navios mais pesados, eles vão ficar ali na região de Pontal do Paraná. E tem também a questão do Porto de Antonina, né? Que também tem navios, mas tem que ser navios menores. Pequenos. E com fertilizantes. Não podem ser navios grandes, porque o calado lá é bem pequeno. 3h51, ainda no nosso giro de reportagem, agora as informações de Campo Largo. Olha só, a péssima condição da rodovia pode ter ocasionado acidente por lá. Glauco Silvestre tem as informações. Pode? Rodovia ruim no Brasil? Que isso. Boa tarde, Glauco, é com você. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. A má conservação da rodovia PR-423 no trecho recém-reformado entre os quilômetros 22 e 23 pode ter causado um grave acidente na noite desta quarta-feira. Uma colisão frontal envolvendo um caminhão MB e um Fiat Uno deixou a passageira de um dos veículos presa nas ferragens e com risco de perder a vida. O acidente foi registrado próximo às 20 horas. O caminhão seguia pela rodovia sentido bairro Itaqui, pista norte BR-277, e acabou colidindo frontalmente com o veículo Uno com placas de Campo Largo que seguia sentido bairro. Uma frenagem do caminhão traz a suspeita de que o veículo pesado entrou na contramão da rodovia para desviar grandes buracos que existem no local. O motorista do caminhão, Jonas dos Santos, diz que seguia a rodovia normalmente, momento em que o veículo entrou na sua frente. O condutor do veículo Uno, Ronaldo Elbe de Sena, 39 anos, foi hospitalizado devido aos ferimentos. A passageira do veículo, Rita de Cássia Bittencourt Cavalheiro Sena, 34 anos, ficou presa nas ferragens e teve um grave trauma na cabeça. Socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros, que utilizaram equipamentos especiais para a retirada da vítima das ferragens. A equipe médica do SAMU também prestou apoio ao acidente, sendo encaminhadas as vítimas ao Hospital Nossa Senhora do Rossio. Policiais militares rodoviários estiveram no local do acidente registrando o boletim de ocorrência. O trânsito na região ficou lento até a retirada dos veículos da pista. Agora vamos falar de uma coisa boa. Hoje, no Sabá Pub, em Campo Largo, retorna o projeto A Casa é Sua. O projeto que mudou de lar terá hoje a banda curitibana Esquadrão Rock Band. O show começa às 22 horas e os ingressos custam R$10 mais 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para alguma instituição que a própria banda escolher. Mais informações no www.redemercosul.blogspot.com.br. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Aliás, todas as informações que você acompanha aqui ou então lá na Rede Mercosul, você acompanha depois no nosso blog, que é redemercosul.blogspot.com.br. Acompanhe lá também, não deixe de se informar depois que o nosso programa acaba. 3h54, agora as informações ainda de Curitiba, mas lá da Assembleia Legislativa. Olha só, um projeto está autorizando empréstimo para a contenção de enchentes aqui no estado do Paraná. Detalhes com Cláudia Ribeiro. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, em primeira discussão, o projeto de lei que autoriza o governo do Paraná a emprestar R$184 milhões e 700 mil reais da Caixa Econômica Federal na linha de crédito prevista no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Saneamento. Segundo o líder do governo na Assembleia, Ademar Traiano, o governo estadual vai investir os recursos em drenagem na região metropolitana de Curitiba para resolver definitivamente o problema das constantes enchentes. São obras que visam, na verdade, resolver o problema definitivamente. Não é apenas uma ação preventiva, mas uma ação que possa também equacionar definitivamente a problemática que vivem esses municípios. O governo do Paraná vai realizar obras de controle de cheias do rio Barigui, em Almirante Tamandaré, canalização do Ribeirão Ana Luísa, em Fazenda Rio Grande, controle de cheias e revitalização do rio Atuba, em Almirante Tamandaré, Colombo e Pinhais, obras nas bacias de retenção do rio Itaqui e da Lagoa do Pedon, nos municípios de São José dos Pinhais e Piraquara. Para a execução das obras, serão relocadas 448 famílias ribeirinhas com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. As enchentes na região metropolitana são provocadas pelo crescimento desordenado da região, que tem dificultado a manutenção de áreas verdes às margens dos rios, e também por ocupações irregulares que acarretam problemas no solo e aumentam a vazão dos rios nos picos de cheias, causando inundações. Para o deputado Ademar Traiano,
Com as obras vai ser possível evitar mais prejuízos materiais às famílias e problemas de saúde acarretados pelas inundações com a disseminação de doenças. São obras importantes, né? Principalmente a grande maioria dos pleitos é para a região metropolitana e Curitiba, que são fundamentais, né? Em função dessas enchentes que provocam alagamentos, criando um problema social muito grande, e que o governo busca a alternativa de um financiamento para poder investir nesses municípios que estão hoje sendo atingidos pelas chuvas. Pela mensagem do governo, o valor será aplicado de acordo com as diretrizes previstas no Plano Diretor de Drenagem de 2002 para os municípios situados na bacia hidrográfica do Alto Rio Iguaçu. De Curitiba, Cláudia Ribeiro. Vida News. E aqui nos bastidores o nosso amigo Léo já comentava, né? Já fazia alguns comentários com relação à Copa e às enchentes. Eu quero ver o que vai acontecer ano que vem. Guarda aí na tua agenda aí. Quando que começa a Copa? É junho ou julho? Julho. Julho. Você anota na tua agenda, porque todo ano em Curitiba, nessa época do ano, chove um monte, né? Acontece muita coisa. Junho. Então, junho, todo ano acontece enchente, o rio Barigui transborda, as capivaras vão nadar na BR, enfim, muita coisa acontece. Ou tem pato no meio da BR, você passa ali dentro do Parque Barigui, os patos estão no meio da rua. E eu quero ver ano que vem, a cara que vai ficar o Gustavo Frutti, que vai ser o prefeito e não tem culpa disso, que assumiu agora, nesse ano, a cara do Luciano Dutti, que foi o pai da obra, juntamente com o Beto Richa. O Parque Barigui, para quem não sabe, ele foi escolhido para ser o FanFest da Copa. Você sabe o que é FanFest ou não? FanFest é o espaço da cidade delegado aí, escolhido para as pessoas assistirem aos Jogos da Copa do Mundo, que acontecerem no Brasil. Nem todo mundo vai poder ir para o estádio, porque o estádio não cabe o Brasil inteiro. Então são escolhidas nas cidades, parques e praças públicas para a gente poder assistir o evento ao ar livre. E eu quero ver a cara do povo e a cara também de quem fez as obras no Parque Barigui quando, ano que vem, for Copa do Mundo, acontecerem os jogos na Arena da Baixada, o FanFest estiver acontecendo e a situação no Parque Barigui estiver similar como está essa semana. Completamente sujo, transbordado, absolutamente impossível de se transitar e de se frequentar o Parque Barigui. Eu quero ver ano que vem o que a gente vai fazer, Luciana. Eu espero que essa situação seja resolvida e seja resolvida em breve. Eu Mas duvido demora, que isso né? aconteça, né? Demora. Porque vem agora aí esse projeto sendo aprovado, até os recursos serem liberados e começarem a fazer alguma coisa. Pensa. Com certeza vai tempo. Pensa, a gente não está falando de abrir um buraco no chão e colocar uma manilha. A gente está falando aí de reduzir a enchente de um rio. A gente está falando de algo muito mais sério e pode gerar um impacto ambiental mais complicado ainda. Então não é simples de resolver. É coisa que já tinha que ter sido feita em gestões anteriores da Prefeitura de Curitiba. E eu acho que pro ano que vem não resolve, não. Quando você for na FanFest ano que vem, forem assistir o Jogo do Brasil, já vai com um bote aqui. Sabe aquele bote de assoprar e encher? Ou câmara do pneu também, é uma boa. Fica sentadinho ali, curtindo. Não, eu queria fazer uma pergunta para a Luciana, para o Léo, para quem souber responder. Por que toda grande obra que o governo do Paraná precisa fazer empréstimo, precisa fazer um financiamento, não precisa teria fazer alguma que fazer, coisa? Ciro, mas deixa eu te contar o que está acontecendo. O Luiz Carlos Rauli foi na Assembleia Legislativa do Paraná, Tá pobre o Estado? dizendo que o Estado está quebrado, com dificuldades financeiras. Em outras palavras, para bom entendedor, o Estado está saturado, ou seja, não tem mais de onde tirar dinheiro. A folha de pagamento subiu além daquilo que deveria e não tem como investir. Agora, para isso, eles ficam endividando o Estado. Ou seja, mal administrado. É endividar. É a mesma coisa que você tem em tua casa, tal, você não consegue pagar tuas contas e você faz empréstimo aqui, faz empréstimo na caixa. E depois o que acontece com todos esses empréstimos? Você quebra. Exatamente, então é vai vir bom uma você bola de cuidar neve, cartão de crédito não vire essa quebrou. bola de neve. Pois é, e a gente também deixa a pergunta para os nossos senadores, né? Que eles estão lá para isso também, né? Para conseguir recursos federais para a cidade, para o Estado. Porque o Paraná é um dos estados que mais contribui com a União e recebe menos. Falta de pulso político. Isso que nós temos 3 ministros paranaenses. Senadores. 3 ministros. Ministros, desculpa. Tem 3 senadores, sim, mas tem 3 ministros. E tem um que está querendo... Lá do ladinho da Dilma. E mesmo assim a gente não consegue dinheiro para o Paraná. Tem um que está querendo ser governador. Será que vai conseguir o recurso para a gente depois que Talvez for governador? Talvez por isso que não está trazendo recurso para a gente. Depois, se não consegue antes, vamos ver. Vamos lá.
O Ronaldo dos Santos diz o seguinte: eles falam tanto que não tem dinheiro para educação, mas como apareceu dinheiro para a Copa? Pergunta do Ronaldo dos Santos. A Copa é diferente. Viu, Ronaldo? Você tem razão. William Ross diz: a 277 tá boa, né? Com o valor do pedágio também. Quando ando nela, coloco minha melhor roupa para aproveitar bem, diz o William. E o Fernando Gonçalves da Silva diz: a Copa não foi planejada. Esse é o problema, é a opinião do Fernando. Pelo Torpedinho, Juliano Queques diz o seguinte: olá, Luciana Pombo, tudo bem? Com toda a sua experiência jornalística, você acha que algum mensaleiro será preso? E diz: parabéns pelo programa, sou seu fã. Obrigada, Juliano, muito obrigada. Agora, eu acredito que não. Vai ser difícil algum mensaleiro mesmo, daqueles poderosos, ser preso. Pode ser que um ou outro, os laranjas, aqueles que estavam no meio de campo, esses acabem sendo presos, e sim, para dar uma resposta para a sociedade. Mas não acredito, infelizmente, não acredito que sejam realmente os mensaleiros presos. 4h01. Agora mais informações com Ciro Júnior. Morreu a jornalista Tereza Urban, uma grande ambientalista aqui do estado do Paraná. Vamos lá, informações com Ciro Júnior. A jornalista, ambientalista e escritora Tereza Urban morreu aos 67 anos ontem à noite na unidade de terapia intensiva do Hospital Vita, em Curitiba, decorrente de um infarto. A informação foi confirmada por amigos e pelo presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Paulo Salamuni, com quem Tereza vinha trabalhando recentemente. A jornalista, que foi pioneira na cobertura de assuntos ambientais na imprensa brasileira, morreu por volta das 10h50 da noite desta quarta-feira. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E o que mais nos entristece é que ela aparentemente estava excelente. Ela veio na semana passada dar uma entrevista aqui na Rede Record. Foi, inclusive, a entrevista dela editada e colocada também no Week News, apresentado pelo Luiz Fernando Mussi. E ela aparentemente estava bem. Infelizmente, um problema cardíaco acabou ceifando a vida da Tereza Urban, grande ambientalista e lutadora mesmo pelos direitos do meio ambiente em todo o Brasil. 4h02. Vida News. Esportes. Ciro Júnior, me conte como é que está. O Brasil fez bonito. Ontem, apesar de não ter sido tão bonito, poderia ter sido melhor, mas conseguiu um excelente resultado. Olha, você tem jogos que o importante é vencer. É verdade. Ontem foi exatamente isso. O Brasil, não é que não se ouve bem, o Uruguai jogou muito também. O Uruguai, que às vezes a gente não dá muita atenção na parte técnica, né? Mas a raça uruguaia é fantástica. Eles jogaram com amor à camisa mesmo, fizeram aquela catimba que a gente conhece mais nos argentinos, mas os uruguaios também, às vezes até abusaram um pouquinho das faltas violentas, mas o Brasil também entrou nesse jogo, o Brasil também estava usando muito, abusando também das faltas violentas também. Foi um jogo importante, o Neymar não se ouve tão bem, mas ele participou dos 2 gols. No primeiro gol ele pegou ali um belo chute ali no rebote, o gol de canela também vale, e o Fred fez o primeiro gol do Brasil, e no segundo ele bateu o escanteio para um gol de cabeça do Paulinho. Paulinho, que está jogando muito realmente, não só no Brasil, no Corinthians, agora já foi vendido para o exterior. É realmente uma grande percepção, uma grande sacada do Filipão. Agora o Brasil espera o jogo de agora, que já acabou de começar, entre Itália e Espanha, para ver quem vai ser teu adversário. Eu, Luciano, particularmente, estou torcendo muito para a Espanha ganhar, para a Espanha. Claro, daí a Espanha vai pagar domingo essa arrogância toda que estão mostrando. Bom, eu apostei no 2-1 ontem aqui no ar e ganhei a aposta pro Brasil, hein? Pra Espanha, qual que é o placar que você acredita que vai dar? Vai dar 2-0 para a Espanha. 2-0? 2-0. Deixa eu só fazer um pequeno comentáriozinho aqui. O Atlético tá jogando agora um jogo treino no CT do Caju contra o Chapecoense. Tá ganhando 2-0, gols do Ederson e do Luiz Alberto. Opa, 2-0 então, Atlético Paranaense. Lembrando que o Chapecoense é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Léo, Espanha e Itália, qual é o teu placar? 4-1 pra Espanha. 4-1 pra Espanha. Vai passar por cima. A Itália tá sem o Balotelli, tá com um monte de problema. Eu vejo uma crise depois dessa Copa das Confederações pra Itália ano que vem vir pro Brasil. O futebol italiano vive num momento de transição, pelo que eu noto, assim, né? A gente tem umas caras novas, ainda a gente vê aí caras velhos como o Gilardino, como o próprio Pirlo. Eu acho que vive uma entre-safra aí, Itália. Não é um momento legal para a Itália. E a Espanha tem muito mais ataque que o time italiano. Bom, com estas informações eu acredito num 2-2, mas a Espanha passa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou sendo otimista demais para a Itália, afinal, pela minha filha Ana Luísa, eu vou torcer para a Itália hoje. Só falando que no bolão do Futebol Paranaense VIP eu postei 1-1. 1-1. Só que isso foi antes dos comentários que os espanhóis estão fazendo lá na Espanha, daí eu... Você mudou o teu mudei para que a Espanha ganhe para pegar a gente no no final. É aí que eu quero ver, meu amigo. 4h05, 4h05. Vida News.
Voadora do Dia. Bom, e a voadora do dia hoje vai não no estudo, na verdade, mas no resultado do estudo que apontou que o Brasil está longe de alfabetizar as crianças de até 8 anos. Não adianta apenas mostrar para o exterior que estamos alfabetizando, se não estamos efetivamente. Portanto, a voadora vai para o sistema educacional brasileiro, que precisa mudar e precisa mudar muito. Precisamos de escolas integrais e precisamos de compromisso sério do Brasil com a educação das crianças. 4:06. Vida News. Crônicas. Comunicar a sabedoria não é fácil não, hein? O duro é ter sabedoria, né, para comunicar. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Mas sabe que a gente complica as coisas? É preciso buscar com tranquilidade, como se busca água na fonte, lá na serra do mar. E o homem, adquire conhecimento. Melhor é a sabedoria do que as joias. Tudo que se deseja, nada se compara com a sabedoria. Sábio é o homem que conhece alguma coisa, sobre tudo e tudo sobre alguma coisa. Os sábios são aqueles que estudam como se fossem viver eternamente e vivem como se fossem morrer amanhã. Não tenhas vergonha de perguntar que você não sabe. Perguntar aquilo que você não tenha vergonha. Pergunta, não sei, tem que perguntar. Nem de aprender com outra pessoa. Disso nunca você vai se arrepender. Os homens insígnes. Antes assim de não saberem ou de não quererem aprender, a maioria das pessoas só aprende as lições da vida, depois que a mão dura do destino lhe toca nos ombros. 3 classes de pessoas que são infelizes: a que não sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina, a que ensina e não faz. Se me oferecesse a sabedoria com a condição de aguardar só para mim, sem comunicar a alguém, não a quereria nunca. É como a nuvem que passa se não traz chuva. A verdadeira sabedoria consiste em saber como aumentar o bem-estar do mundo. Seja humilde se queres adquirir sabedoria. Seja mais humilde ainda quando tiveres adquirido a sabedoria. O verdadeiro sábio avalia claramente o quanto ainda ignora e se torna desde logo humilde e simples. Condescendentes e solidários, fraternais e honestos, os que forem à frente têm obrigação de orientar os que vêm atrás. O descer que a cada um assiste, de quantos em quantos habitando neste mundo estão, é o de dizer ao seu semelhante o que sabe, de certo e de bom, sobre alguma experiência adquirida, ou algum conhecimento que você colheu. Só deve ensinar quem souber, e só deve ensinar quem sentir. Essa eu vou repetir, né? Só deve ensinar quem souber, e só deve ensinar quem sentir. Vamos que vamos, gente. Chegou a hora. As crônicas de Rogério Ataíde encontram-se no site, no blogspot.com.br, redemercosul.blogspot.com.br e www.acontececuritiba.com.br, onde tem uma coluna de Rogério Ataíde e suas crônicas. Vida News. 4:10, 4:10. William Ross participando com a gente, diz o seguinte: abraços pessoal, mais uma vez foi um prazer participar aí com vocês, me divirto muito sempre. Será que a gente tá com cara de palhaço, Léo?
por quê? Você fala isso? Tô brincando, é porque ele disse que se diverte com a gente toda vez que ele escuta a nossa programação. Um abraço pra você, William, que está participando sempre com a gente. E ele tá correndo pra ver o jogo Espanha e Itália, diz ele. É bom. Uma liminar suspendeu o afastamento do cargo do prefeito de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, Luiz Carlos Assunção, e também do vice Nilson de Jesus Pires Falavinha. A Justiça Eleitoral havia cassado o mandato dos dois na semana passada por abuso do poder político na reeleição, e também ele recebeu pena de inelegibilidade de 8 anos, além de multa de mais de R$200 mil. Portanto, agora uma liminar saiu há pouco tempo e conseguiu cassar, então, suspender esse afastamento do prefeito e do vice. Agora teremos que esperar o julgamento do mérito. 4h11. Vamos embora, Léo? Vocês vão, eu vou ficar até 5. Você fica, né? Não tem jeito. Tchau, Léo, até mais. Abraços, Lu, abraços, Ciro. Tchau, Ciro. Tchau, Luciana, só falar aqui rapidinho, gol do Chapecoense, então no CT do Caju, 2 Atlético, 1 Chapecoense. 2-1 por enquanto para o Atlético Paranaense. Até amanhã para todos vocês que acompanharam a nossa programação do Vida News. Amanhã, 3 da tarde, estamos de volta, até lá. Você ouviu Vida News, de volta amanhã, 3 da tarde. 3 da tarde.